Marcos, capítulo 12. São Marcos, capítulo 12. O versículo 41. Nós vamos falar de um assunto bastante interessante para a nossa vida cristã. A oferta da viúva pobre. Mas nós queremos observar alguns detalhes nesta palavra. Amém? Vamos lá? E entrando Jesus, assentando de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito, ou seja, dava em grande quantia. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valia 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? A palavra deitar é colocar, disponibilizar. Doou. Tem assuntos como esse que nós queremos meditar, que às vezes não desperta muito interesse. Mas é bom a gente observar, nós como cristãos, meus amados, temos que ouvir, tem muita coisa que nos ajuda. Vamos analisar alguns aspectos. Jesus entrou na sinagoga. Ele não entrou ali para ver quem dava oferta, ou quem dava mais, ou quem dava menos. Ele entrou como qualquer um espectador, ele entrou, sentou. E calhou que ele sentou aonde? Bem perto aonde ficava o... Ai, meu Deus do céu. Ou é esse pano, ou é que você... Vamos lá. Ele sentou perto de onde estava o cofre. Gasofilasse o cofre. Então percebe-se que havia na entrada do templo um cofre. É isso mesmo? É isso mesmo ou não é? Quem acha que não é, levanta a mão. Então você não leu a Bíblia, que está escrito que é. Então Jesus sentou ali, posicionado bem perto aonde ficava um cofre. Então nós observamos que ofertar na casa de Deus era um princípio que remota os tempos antigos. Então as pessoas entravam e Jesus viu que quem entrava ali, gente rica, dava das suas porções da sua riqueza. Está escrito isso ou não? Ai, não, meu Deus do céu. Jesus, eu estou sozinho aqui, Jesus. Vamos lá. Eu vou repetir novamente o texto. Vocês leram comigo, irmão? Vamos lá. E Jesus assentando em frente à arca do tesouro. A arca do tesouro é o cofre. Gasofilácio. É isso mesmo? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Aqui está dizendo a arca do tesouro. Mas lá em São Lucas está falando gasofilácio. Tem alguma outra linguagem diferente aí, não? Cofre. Está lá. Como é que está escrito? Caixa das ofertas. Então, meus amados, desde os tempos passados, já havia isso. Há quem diga que a igreja... Porque, é claro, nós entendemos que hoje existe homens que se chamam pastores, que fez da igreja um comércio.
Eu estava vindo de viagem essa madrugada e alguns pontos aonde eu conseguia sintonizar alguma coisa assim do YouTube, eu assisti, inclusive, um certo cidadão que era conhecido da gente. Eu fiquei tão, aquilo me chocou tanto, a gente ficou tão triste. Eu, pastor Valdeci, nós havíamos comentando, um indivíduo sem estrutura, sem conhecimento da palavra, só no grito. Ele levantou um grupo de pessoas, e o pior, ele fez pior do que Jeroboão. Alguém conhece a história de Jeroboão? Alguém conhece? Diga amém. O que Jeroboão fez? Quando ele rompeu, porque Deus chamou ele de uma forma pacífica, deu para ele a parte que ele deveria governar. Ele deveria governar junto com Roboão. Mas o que ele fez? A política, o sentimento perverso da política dividiu ele. E aí ele criou, dentro dos seus termos, altares. Ele construiu um altar em Betel e outro lá em Dan. E fez altar. E desse altar ele sacrificava para o povo não ir para Jerusalém. E o pior, diz o texto que ele levantou sacerdote de linhagem mais baixa que vocês possam, pessoas sem qualificação. E botou diante do altar para sacrificar. É isso que eu queria falar. Esse cidadão, ele fez igual ou pior do que Jeroboão. Levantou o indivíduo. Eu conheci uma pessoa que ele levantou e pôs como pastor. Esse rapaz que eu conheci nunca mudou de vida. Ele gosta muito, o que eu sei que ele gosta é de cerveja e jogo de futebol, jogo de baralho. O rapaz nunca mudou e hoje é pastor lá dentro. Como é que pode? Minha angústia, minha dor é isso, é ver que muitas pessoas usam hoje o chamado altar, o chamado ministério ou posição eclesiástica para fazer da igreja um covil de ladrão. Quem está entendendo, diga amém. Covil de ladrão, não é outra coisa, covil de ladrão. Mas ignorar que a igreja e que a sinagoga, que o povo de Deus sempre viveu desta forma, isto é uma realidade. A igreja sempre teve coleta. Se vocês analisar, por exemplo, desde lá de Salomão, como Deus usava a boca de Salomão para a construção do templo, as ofertas, e mais tarde você vai ver a restauração da casa de Israel por um homem chamado Neemias, que restaura a casa do Senhor, bota Tobias, que era o tesoureiro, ladrão, para fora, restaura, o povo volta a trazer o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor. Amém? Então a gente sempre sabe que foi assim e é assim que funciona. Aos oportunistas, querendo ou não, a sociedade é assim. Você pode ver, agora mesmo eu fiquei sabendo que prenderam 2 ou 2 médicas no Rio de Janeiro que trabalhavam como médica esteticista, fazendo cirurgia, e quando na verdade não era médica. Então sempre há os usurpadores de oportunidade. Mas glória a Deus, Deus é o mesmo e Ele sempre será o mesmo. Isso não invalida o Senhor, não invalida o Evangelho, não invalida a palavra continua a mesma. Amém? Agora vamos observar. O cofre ficava na entrada, os ricos vinham e participavam do culto e davam a sua oferta. Até aí, sem nenhum problema. Jesus estava ali, na condição de Senhor,
observando todas as coisas que estavam diante dele, sem nenhuma alteração de nada, todo mundo. Mas quando Jesus olhou, porque o negócio do Senhor não é a aparência, é o coração. Quando ele viu uma pobre viúva, olha que coisa linda, ele viu, são detalhes que só ele, com o seu olhar eterno, pode enxergar. Ele viu uma pobre viúva meter a mão na bolsa e tirar tudo quanto ela tinha, e deu. Aí Jesus não aguentou, aí ele manifestou. Porque, meus amados, presta atenção aonde eu quero mostrar para vocês. São pequenas coisas que às vezes a gente ignora. Igreja, você viu lá, eles pedem oferta, isso é um roubo. Nunca foi roubo. Eu não vou fazer isso, mas se a igreja botasse um cofre ali e dizer, irmão, bota a oferta, estaria dentro do princípio da palavra. Não tem nada errado. É que a gente não conhece Bíblia, e quando você não conhece, tudo para você é ignorante, é uma coisa errada, você não conhece. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar da mesma forma que continuamos. Porém, essas coisas é bom a gente observar, que desde aquela época do passado, a igreja tinha esse princípio de recolher as ofertas e a contribuição. Mas Jesus admirou da fé daquela pobre viúva. Amém? Ela não tinha outra coisa a não ser aqueles denários, aquele pequeno salário, é o que tinha na bolsa dela. E ela estava ali servindo a Deus, e na hora da contribuição, ela deu tudo quanto ela tinha. Amém? Amém? Não sei se vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar conosco. Muitas vezes nós doamos, o dar não é apenas a oferta. O dar é o que você tem para o Senhor. Há muita gente que gosta de servir a Deus somente com uma pequena parcela da sua vida. Ele dá um pouco do que ele é, mas uma grande reserva ele deixa para ele. Por exemplo, ele gosta do culto, mas ele gosta de futebol também. Ele dá um pouquinho para o Senhor, mas ele deixa uma reserva para o futebol. Ele dá um pouquinho de Jesus, mas ele deixa uma reserva para a sua cervejinha. Ele dá um pouquinho, mas ele deixa uma reserva para o motel. E Jesus, quando viu que aquela viúva deu tudo o que ela tinha, ou seja, ela abriu o coração, aquilo para Jesus foi algo maravilhoso. Aí ele não ficou só para si, ele chamou os discípulos e compartilhou o que ele viu. Olha o detalhe mais lindo que eu gostaria que vocês observassem. Os discípulos viram o que Jesus viu. Jesus falou para ele, você está vendo essa viúva aqui, ó? Ela meteu a mão na bolsa, ela deu tudo o que ela tinha. O que ela tinha não era nada em relação ao que os outros deram, mas os outros deram do que sobejava. Você está entendendo isso? Meu irmão, é muito comum eu meter a mão no bolso aqui, ó, e dar uma oferta do que sobeja. Mas a nossa fé não é sobejo, a nossa fé é fazer aquilo que agrada ao Senhor. É muitas vezes dar além, muito mais do que você é. Eu estava contando aqui para os irmãos que essa semana um irmão me contou uma coisa muito interessante, que o cidadão bateu na porta da casa do vizinho e pediu um copo d'água. O vizinho disse assim, rapaz,
suma da minha porta. Não tem nada de atenção para você. Ele disse, eu estou com fome, estou com sede. Suma daqui, seu vagabundo. Ele bateu na segunda porta, a mesma coisa. Aí o irmão pensou, se ele bater na minha porta, eu vou ajudar esse pobre coitado. E logo ele veio, bateu na porta e disse, você tem uma água? Ele disse, tem. Ele falou, você tem uma comida? Ele disse, tem. Você espera um pouquinho. Foi lá, encheu aquele vaso de água e trouxe a comida. O rapaz chorou e agradeceu a ele e disse, Deus multiplique. Meu irmão, isso da boca de quem está com fome é bênção de Deus. Deus multiplique o teu pão, meu irmão. E saiu chorando e comendo a marmita. Meu irmão, tem uma coisa mais gostosa do que isso? Não tem! Aí o vizinho, a hora que o cidadão foi embora, o vizinho desceu lá e disse assim para ele, rapaz, tu dá comida para vagabundo? Ele disse, eu não sei se ele é vagabundo. Eu sei que ele estava com fome, bateu na minha porta e eu fiz com prazer. Aí no outro dia o vizinho correu lá e disse, ô meu irmão, ora por mim, que uma luta está muito grande aqui em casa. Aí o irmão não quis falar nada com ele. Muitas vezes, meus amados, a luta na nossa casa é exatamente isso. É que nós não sabemos abrir o coração perante o Senhor. Deus conhece o coração de cada pessoa. Amém? São pequenos atos, são pequenas coisas que o Senhor olha e agrada, Ele tem prazer nisso. O Senhor poderia ter observado qualquer outra coisa, mas Ele viu o ato de fé de uma pobre mulher que deu tudo o que tinha. Amém? Deu tudo o que tinha. Portanto, meus amados, às vezes a gente faz alguma coisa e faz daquilo que está sobrando. Não é que você é uma pessoa de coração aquebrantado, não, é que você faz daquilo que você acha que não faz falta. Você faz daquilo que está sobrando e que não vai te fazer falta. Mas Jesus conhece aquele que faz por fé. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Portanto, o ato de dar é um ato de fé. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu quero dar o dízimo, amém. Mas pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O dízimo é do que eu recebo? Ou eu tenho que primeiro pagar o vizinho, pagar não sei quem, pagar isso para dar o dízimo? Então você percebe que a pessoa não tem segurança. Dízimo é o ato de fé. Você dá daquilo que você recebe. E não é o que sobeja, é aquilo que é o devido. Mas tem pessoa que vai, no final ele dá daquele valor que sobra, que ele já descontou tudo. Descontou a venda, descontou o mercado, descontou tudo, descontou, aí sobra, ele diz, está aqui meu dízimo. Meu irmão, Deus conhece o coração de cada um. Amém? Fique sabendo que muitas vezes os nossos atos, que ninguém viu, que ninguém sabe, ele é publicado diante do Senhor. E os discípulos viram isso e ficaram maravilhados de ver a atitude do Senhor, observando uma coisa tão pequena, tão simples, mas tão importante. Às vezes, as coisas pequenas, os pequenos atos que nós temos de agradecer, de compartilhar, de pedir perdão, coisas simples, Deus agrada tanto disso. Amém? Coisas pequenas.
que às vezes a gente não dá nenhum valor. É assim que Deus trabalha. Amém? É assim que Deus trabalha. Coisas pequenas. A gente vem para a igreja. Quando eu estava vindo para a igreja hoje, eu disse: Senhor, um frio danado desse. Cheguei de viagem, o bom mesmo era ficar em casa deitado. Mas eu vou, Senhor. De repente o Senhor tem uma migalha daquelas que cai da mesa do seu dono. Você está entendendo isso? Coisas pequenas. Não foi isso que aquela mulher falou? Lembra daquela mulher? Mulher o quê? Mulher o quê? Samaritana, não? Como é que é? Mulher cananeia. Lembra dessa mulher? Quem lembra da história dela? Jesus falou para ela assim, ó: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Sabe o que a mulher falou? Sim, Senhor, o Senhor tem toda a razão. Mas lembra que os cachorros deitados debaixo da mesa comem das migalhas. Quem sabe Deus tem uma migalha para nós aqui nesta noite. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar em pé. Palmas para o Senhor.